A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com a escola de oração toda quarta-feira. A Igreja Batista Shekinah traz para você o ensinamento sobre oração, amém? Então vamos lá para esse tempo que o Senhor separou para nós. Dariel, que delícia ele ver aqui, mano. Que Deus abençoe, viu? Laço de Cássia também. Que bom ver você aqui. É um prazer ver vocês. E hoje nós estamos aqui na escola de oração. E é um tema muito instigante, né? Para mim, para você. Meu mano aí de São Paulo, Beto, bem-vindo em nome de Jesus. E o tema de hoje é bem mexendo com algumas estruturas. Existe oração para quebrar a maldição? Existe maldição? Esse negócio não é de que houve uma palavra ruim sobre a pessoa. Será que isso é verdade? Será que existe maldição? Seja bem-vinda, Rosilma. Será que existe alguma oração que se faz que pá, quebra a oração assim, no automático? Será que existe isso mesmo? Nós iremos mergulhar na Bíblia e buscar na Bíblia respostas. Não é o que a pastora Anice acha, não é o que religião diz, mas o que é que a Bíblia diz sobre maldição? O que é que a Bíblia diz? Como é que se quebra uma maldição segundo a palavra de Deus? Não é o que a pastora Anice acha ou o que a religião diz. Amém? Seja bem-vinda, Gleide. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E esse é o momento. Vamos orar? A graça e a paz do Senhor. Que bom vocês estarem aqui comigo, viu? Vamos orar? Vamos começar já orando, já que é noite de escola de oração, né? Vamos nos fortalecer. Eu sei que nós estamos em tempos difíceis e ai de nós se não orarmos. Ai de nós se não buscarmos o Senhor cada vez mais, não é verdade? Nós estamos aprendendo nesse tempo de pandemia que não é o templo, igreja, mas é Deus dentro de nós. Não é a religião, mas é Jesus nascendo em nossos corações e através do Espírito dele nos fortalecendo. Porque eu e você somos igreja de Deus onde nós estivermos. Amém? E a palavra de Deus diz, onde tiver dois ou mais reunidos, unidos em concordância de um mesmo assunto, ele vem para o nosso meio. Então esse é o momento que eu e você vamos orar em concordância. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus sustente as nossas vidas na presença dele. Vamos orar? Aleluia. Pai, nós queremos te louvar por esse momento na tua presença. Muito obrigado pela vida do teu filho, muito obrigado pela vida da tua filha. Muito obrigado por essa escola de oração que tem fortalecido, ensinado pessoas a buscar a tua face, a buscar a tua presença. Eu quero colocar agora diante do Senhor todo aquele que está entristecido, todo aquele que está abatido, todo aquele que precisa, Senhor, buscar a tua santa e doce presença. Visita agora, Senhor, aquela pessoa que não está bem, Senhor. Visita agora aquele que não está bem, Pai, que está passando por alguma situação. Eu quero interceder agora pelas pessoas que estão passando por isolamento, por causa do coronavírus, Pai. Eu quero interceder agora pelos enfermos, pelos abatidos, pelos aqueles, Pai, que estão agora entristecidos, por aqueles que estão de depressão, por aqueles que estão em síndrome do pânico. Pai, eu libero agora a minha voz em oração de intercessão pela vida da minha irmã, pela vida do meu irmão. Quebra agora toda a obra do mal contra a vida dela. Quebra agora toda a obra do mal contra a vida dele. Pai, eu venho profetizar saúde, restauração da sua imunidade, restauração das suas células. Senhor, corre agora com o teu sangue, sangue poderoso do Senhor Jesus, passando agora na veia, passando agora nas correntes sanguíneas de cada pessoa que precisa de cura agora. Vai neutralizando com o teu sangue, Jesus, toda obra de vírus, toda obra maligna. O teu sangue traz vida para nós e eu te peço agora em nome de Jesus, libera a vida, libera a saúde, repreende todo espírito
espírito de morte agora, Senhor. Visita os hospitais, visita as casas que tem alguém enfermo agora, Pai. Onde tiver alguém enfermo agora, Senhor, que está ouvindo a nossa live, que está assistindo essa programação, eu peço agora a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Pai, toda obra de enfermidade seja anulada agora e libera agora saúde, Senhor. Oh, Jesus, vai colocando a tua mão onde precisa de cura aí agora. Pai, eu abençoo também quem tiver agora com problemas no seu lar. Visita cada casa agora que a minha voz está chegando. Cada casa agora que essa imagem está chegando. Eu te peço agora a bênção do Senhor. Dá ordem aos teus anjos ao respeito desta família, ao respeito desta casa. Que os teus anjos agora acampem em cada vão desta casa. Vai na cozinha, vai no quarto, Senhor. Vai agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, na sala, em cada ambiente desta casa. Visita agora o poder, Senhor, com teu poder, cada parte dessa casa. Vai anulando toda a contenda, toda a confusão, toda a discórdia, toda obra do mal contra esta casa, contra esta família. Anula agora, Pai. Repreende, Senhor, em nome de Jesus. Manda agora uma atmosfera de paz dentro desta casa. Manda agora uma atmosfera, Pai, de paz dentro desse lar. Que o coração das filhas, dos filhos se convertam para os pais. Que o coração dos pais se convertam para os filhos. Que o coração da esposa se converta para o marido. Que o coração do marido se converta para a esposa. Que haja restauração do amor, que haja restauração da unidade, que haja restauração da comunhão dentro da tua casa agora, minha irmã, meu irmão. Eu profetizo a restauração da tua família, que o Senhor visite agora do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, que haja visitação do poder do eterno agora na tua casa e sobre tua vida agora. Eu oro pela tua vida, minha irmã. Eu oro pela tua vida, meu irmão. Recebe agora aí. Consegue colocar a tua mão perto da minha aqui? Recebe o poder de Deus aí agora. Sobre a tua mente, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que tu deseja. Eu profetizo tranquilidade. Eu libero essa unção agora, a unção que quebra todo o jugo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu abençoo agora. O Eterno agora visite aí a tua casa agora, desfazendo toda a obra do mal. E que a presença de Deus agora inunde essa casa. Tanto a minha casa como a tua. Quanto a minha vida como a tua. Recebe aí agora em nome de Deus. Nós nos unimos aqui agora. Nos unimos para que o poder de Deus visite agora, do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, quebrando toda a obra do mal. E que tu seja renovado agora, renovado pela presença de Deus. Recebe aí esse fogo renovador. Recebe aí esse queimor da presença de Deus. Você que está frio, que está fria, se algum pecado te acusa e te condena, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Recebe aí o sangue de Jesus agora te curando, te restaurando, limpando você. Se há arrependimento, há sim a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que você se sinta aí renovado, renovada para buscar a presença de Deus nessa noite. Vamos lá? Vamos ao nosso tema dessa noite? A minha pergunta é: existe alguma oração que quebre maldição? Será que a gente colocando um óleo ungido, será que a gente colocando a mão sobre a sua cabeça, a maldição quebra assim? Existe oração que quebre maldição? Hoje nós estamos aqui na escola de oração. E é algo que eu gosto muito de ensinar o que a Bíblia diz. Não o que eu acho, não o que a doutrina da minha igreja acha, não o que você acha, o que a doutrina da sua igreja defende. Mas o que Jesus defende. O que a Bíblia defende sobre oração, sobre maldição. Vamos entender primeiro o que é que a Bíblia diz. Vamos nesse texto. Eu mandei hoje para uma galera aí esse texto. Vamos abrir aí.
Provérbios 26. Foi o texto que eu mandei hoje. Vamos começar essa live em cima desse texto. Provérbios 26, versículo 2. Provérbios 26, versículo 2. Abre aí a tua Bíblia. Oi, pastora. Que Deus abençoe, pastora Rosa, Márcia, Laços de Cássia, seja abençoada. Pelé, Paulinha, Rose, que Deus abençoe. Muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Bora lá? Provérbios 26, o versículo 2 diz assim. Eu peguei em 5 versões diferentes. Lembra que eu já lhe falei que eu tenho essa mania? Oi, Débora, seja bem-vinda. Eu tenho essa mania de visitar versões de Bíblia diferentes porque abre muito o nosso entendimento. Elson, seja bem-vindo, Elson. Então, abre aí, Provérbios 26, versículo 2. Eu vou ler em várias versões e você veja qual foi a sua versão aí. Primeira versão, NVI, Nova Versão Internacional. É uma versão que eu gosto muito. Marcos, seja bem-vindo. Débora também. É uma versão que eu gosto muito porque ela não foge muito do original. NVI, Nova Versão Internacional, diz assim. Provérbios 26, versículo 2. Como o pardal que voa em fuga e uma andorinha que esvoraça veloz, assim a maldição sem motivo justo, ó como tá essa versão, não pega. A maldição sem motivo justo não pega. Outra versão, versão na linguagem de hoje. Escapava? Não. É boa, viu, Bruno? Muito boa. A NVI, porque tem várias, né? Mas a NVI, ela é fiel, muito fiel. A linguagem de hoje que dá uma fugida. Bora ver aqui agora? Linguagem de hoje, Provérbios 26, 2. A maldição não cai sobre quem não merece. Ficou um negócio meio aberto aí, né? Sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. Outra versão, vamos lá. Versão viva. A versão viva também é uma versão que é boa para abrir seu entendimento, mas às vezes ela dá uma fugida. É por isso que é bom você ter uma de cada uma, se puder. Assim como você tem várias blusas, várias calças, vários tênis. Compra várias bíblias, uma de cada versão. Beleza? Diz assim, a viva. Uma praga rogada, ó como mudou um pouquinho. Uma praga rogada sem motivo nunca se cumprirá. Fará tanto mal quanto um passarinho que voa e quanto uma andorinha passando lá no céu. Outra versão, essa eu gosto. A versão João Ferreira de Almeida, né, um pastor batista tradicional que foi lá e traduziu a Bíblia para nós na língua portuguesa. É a primeira tradução da Bíblia, na realidade, no português, foi esse pastor batista chamado João Ferreira de Almeida. A maioria das Bíblias hoje é ele, né? Diz assim, ele é muito fiel ao original. Como um pássaro no seu vaguear e como uma andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa, essa é a mais próxima do original. A maldição sem causa não encontra repouso. E tem mais uma que é a minha Bíblia, que eu gosto também, é uma das minhas Bíblias que eu uso muito para pregar, que é a versão de João Ferreira de Almeida, só que é uma versão corrigida e fiel. Hoje no Grugri, quando tu vai pedir assim, Provérbios 26, versículo 2 na versão, em várias versões, aí, vem várias, viu? Essa diz assim, a corrigida e fiel. Como um pássaro a vaguear, como uma andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Agora a minha pergunta é, o que é maldição? O que a Bíblia diz sobre maldição? Maldição não é uma praga rogada, como diz a versão viva. Segundo a Bíblia, não é o que eu acho, não é o que dizem, mas é o que a Bíblia diz. Que maldição é um mal que se repete sobre alguém, sobre algum lugar, por causa de erros. A maldição, ela sempre vinha, segundo a Bíblia, a maldição, ela sempre vinha sobre uma pessoa, ou sobre um povo, ou sobre uma nação, sempre vinha como consequência de uma desobediência. Bora lá? A primeira vez que na Bíblia aparece a palavra maldição é em Gênesis. Então vamos ver maldição no Antigo Testamento primeiro, para depois a gente ir para o Novo. No Antigo Testamento,
A primeira vez que aparece a palavra maldição é naquele momento ali. Vamos abrir aí Gênesis capítulo 4, versículo do 10 a 12. Cadê Giovana? Tá aí, né? Digita aí pra mim, Gel, minha secretária dessa noite. Vou agora contratar a Giovana, minha secretária linda, doutora, maravilhosa. Tô falando no dente aqui, ó. Me ajuda aqui. Gil, Giovana, Gênesis 4, 10 a 12. Digita aí pra mim, amiga, que tu é boa nisso. Vai dizer assim, é aquele momento que dois irmãos se desentendem. Não se desentendem, não. Nem vou dizer desentender, porque não houve desentendimento. Na verdade, um fez uma coisa pra Deus, o outro também fez. E o outro olhou, porque Deus não gostou do dele, gostou do irmão. Ele se invocou e foi lá e matou o irmão. Primeiro homicídio que teve, né, na Bíblia. Gênesis 4, do versículo 10 ao 12. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão vai clamar. Agora amaldiçoado é pela terra, que abriu a boca para receber a sua mão e o sangue do seu irmão. Exatamente, Gleide, Caim e Abel. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Foi a primeira maldição, a palavra maldição aparece no hebraico, no Antigo Testamento. Primeira vez é nesse momento. Mas o que houve? Um irmão contra outro irmão. Na realidade, se você ler Gênesis 4, lá no versículo 7, Deus vai dizer assim, olha, está diante de você, fazer ou não fazer esse mal. Por favor, não faça. Mas o texto diz que Caim não ouviu a palavra de Deus, foi lá e matou o irmão. Ou seja, maldição foi consequência de uma atitude errada. Vamos continuar para a gente entender melhor. Outro texto que eu gosto muito, abre aí a sua Bíblia, esse eu gosto. Está em Deuteronômio. Vamos continuar ainda no Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 11, acho que Gel não ouviu não. Deuteronômio, Eita, nunca sei escrever esse nome. Tá chegando a galera aí. Deu, é por isso. Peraí. Deuteronômio. Vamos lá, capítulo 11. Eu não vou digitar todos não, senão eu gasto muito tempo assim. E eu também tenho um déficit de atenção, me perco. Michele, Rosa Meire, seja bem-vinda. Deuteronômio 11, 26 ao 28 vai dizer assim. Prestem atenção, quem está dizendo isso é Deus. Hoje eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Isso é Deus falando, preste atenção. Será que a gente é alguma coisa? Porque Deus falando e mesmo assim o povo errava. Misericórdia. Vocês terão bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que hoje está dando a vocês. Mas o texto continua. Mas vocês terão maldição se vocês desobedecerem os mandamentos do Senhor. Seja bem-vinda sim aí a pastora Lu. Terão maldição se vocês desobedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus. E se vocês se afastarem do caminho que hoje Ele está ordenando para vocês seguirem. Ou seja, vimos isso em Gênesis 4, estamos vendo agora em Deuteronômio 11, versículo 26 e 28. A segunda vez que aí, de agora em diante, aparece várias vezes a palavra maldição. É por falta de obediência. Toda vez no Antigo Testamento, obrigado Lu, seja bem-vinda. Toda vez no Antigo Testamento, a maldição só vinha se houvesse desobediência. Eu vou dar mais um texto para você ver, ainda em Deuteronômio, agora no capítulo 30. Passa aí a sua Bíblia, capítulo 30, agora o versículo 19 e 20. Olha que Deus está falando com o povo, não é ninguém não, é o próprio Deus. Hoje eu invoco os céus e a terra como testemunha diante de vocês. Eu estou colocando diante de vocês, diz o Senhor, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí olha o que Deus diz. Agora, pelo amor de mim, escolhe a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o Deus de vocês, ouçam a voz do Deus de vocês e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados. Aí ele está falando de Abraão,
de Isaac e de Jacó. Então, preste atenção. Mediante o texto que a gente leu aqui, você que chegou agora, nós lemos Provérbios 26, 2, que foi o texto que eu mandei para vocês hoje, que uma maldição, se ela não encontrar uma causa, ela não tem como repousar. Então, existe oração que quebra a maldição? Nós vamos entender isso. No Antigo Testamento, toda vez que o povo desobedecia a Deus, o mal vinha sobre o povo. Toda vez era assim. Se você pegar, vamos lá, no livro de Juízes, o povo vivia em paz. Agora eu estou falando de Israel. Vivia em paz, porque era o tempo da obediência que eles tinham. Toda vez que Deus levantava um juiz, porque até então não era rei, Deus escolhia um juiz para governar a nação. Olha que top, viu? Não tinha negócio de eleição, não, esse negócio de democracia. Depois que a gente entrou na democracia, a gente começou a escolher segundo a nossa vontade, o negócio não ficou bom, não. O negócio esculhambou. Na realidade, era teocracia. Era Deus que governava, era Deus que escolhia quem iria governar a terra, né? O Israel. Vamos lá em Juízes para você ver uma coisa. Eu quero dar aqui um texto para você observar. Toda vez que o povo obedecia, a nação de Israel vivia em paz. Mas quando o povo desobedecia, fazia o que era mal aos olhos de Deus, vinha maldição. Eu estou tentando explicar o que é maldição primeiro, para depois a gente entrar na oração. Então, bora lá. Juízes capítulo 6, um exemplo. Versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o que aconteceu? O Senhor entregou eles aos inimigos, aos medianitas. Vamos a um outro juiz. Deixa eu ver aqui um outro juiz. Vamos lá no capítulo 13. Deus vai levantar um outro juiz. Agora ele vai levantar Sansão como juiz para trazer paz para Israel. Observe aí no capítulo 13, versículo 1 também. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor fez o quê? Entregou eles para os filisteus, seus inimigos, por quantos anos? 40 anos. Ai, misericórdia. Continuando. Deixa eu ver aqui um outro tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Eu pulei aqui, Juízes. Vamos agora ao último capítulo de Juízes, versículo capítulo 21. Vamos lá, para você olhar. Capítulo 21. Lá no versículo 24, é o final do livro de Juízes. Diz assim: então os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família, e saíram dali cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus olhos. E aqui está o grande pepino. Então, o que é que sustentava uma maldição sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de um povo, sobre a vida de uma nação? Era o mal que eles faziam. Entende? Então, toda vez que o mal acontecia por consciência, a prática do mal, a prática da desobediência por consciência, não por ignorância, mas por consciência, Deus se revelava àquele povo, Deus falava com aquele povo, Deus abençoava aquele povo, Deus prosperava aquele povo, Deus dava saúde àquele povo, Deus abençoava a plantação daquele povo. Não era igual os filisteus medianitas que andavam atrás de deuses, não. O povo de Israel só tinha um Deus, igual a mim e você. Só que aquele povo, no meio do caminho, parece muito comigo e com tu também, aí se corrompia, se perdia, começava a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E aí sim vinha a maldição. Então a maldição, muitas vezes, não vinha por causa do diabo, não. Agora tu vai tomar um susto. A maldição vinha porque Deus mandava. Agora, por que Deus mandava? Não é porque ele queria. É porque Deus trabalha com princípios. E qual é o princípio que Deus deu ao povo de Israel para não receber maldição? Nós lemos aí em Deuteronômio, capítulo 11,
versículo 26 a 28. Se vocês obedecerem, a maldição não virá. Mas se vocês desobedecerem, receberão a maldição como consequência da desobediência. Então a maldição de Deus vinha não é porque Deus queria, é porque infelizmente um princípio foi quebrado. E Deus trabalha com o princípio. Olha o que o texto diz, vai dizer em Deuteronômio 11, versículo 26, que é o primeiro texto que a gente diz, que a gente leu. Vocês terão bênção se, ó condicional, se obedecerem aos meus mandamentos. E os mandamentos aqui não é os 10 mandamentos que Moisés recebeu. É tudo que Deus manda. Fechou? E aí esse mesmo texto, Deuteronômio 11, 26 até 28. E terão maldição se, ó condicional, Marcinha, seja bem-vinda, Marcinha. Marciazinha. E terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor. E aí você vai ver que Deus pede, sejam fiel a mim, andem comigo, deixem eu ser o Deus de vocês, não façam as coisas erradas. E o interessante é que o Antigo Testamento todo explica isso. Vai lá em Provérbios 3. Provérbios 3, 33. Provérbios 3, 33. Vai dizer assim, a maldição de quem? Do Senhor sempre virá sobre a casa dos ímpios, mas ele vai abençoar o lar, a casa dos justos. Ou seja, o mal só vem, meus irmãos, onde há desobediência. Ai, pastora, e como é isso? Vou te explicar. Isso aqui está tudo no Antigo Testamento. Outro texto que é muito forte no Antigo Testamento fala sobre pessoas que amaldiçoam pai e mãe. Provérbios 20 e 20. Tu já ouviu esse texto? Fortíssimo. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida vai se apagar. Na mais profunda escuridão é a forma que vai viver. Tu já viu alguém xingando seu próprio pai, xingando a sua própria mãe, né? Falando mal do seu próprio pai, falando mal da sua própria mãe, num sentido assim pejorativo, né? De amaldiçoar, trazer o mal, né? E Provérbios 20 e 20 vai dizer isso. Ou seja, Deus está ensinando a mim e a você. Ande pelo caminho da via correta. Obedece o que eu tenho te ensinado. Isso vai te livrar de maldição. Ainda não entrei na oração. Mas vamos ver, a gente falou um pouco do Antigo Testamento. Agora, o que é que o Novo Testamento fala sobre maldição? Depois que a gente falar sobre o que o Novo Testamento fala sobre maldição, aí a gente vai saber se existe oração que quebre maldição ou não, beleza? Então, bora agora no Novo Testamento. O que é que o Novo Testamento fala sobre maldição? Eu queria convidar você a abrir no Evangelho de João, capítulo 9. Bora lá? É uma experiência de Jesus com seus discípulos que eu acho que vai nos ajudar muito nessa noite. Evangelho de João, eu quero abrir junto com você porque esse texto é muito bom. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Abre aí para você ver. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Gente, quando eu vi esse texto hoje, eu estava assistindo um videozinho de uma galera que eu curto muito, e eu achei isso tremendo, bateu assim em mim, Senhor, que tremendo isso. E eu queria compartilhar com você. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego, mas ele era cego de nascença. Ele nasceu assim. E os seus discípulos lhe perguntaram, Senhor, Rabi, mestre, quem pecou? Foi os pais dele? Ou... Não. Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse assim? Qual foi o mal que fizeram para que esse menino nascesse desse jeito? Versículo 3. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Versículo 4. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou luz do mundo. E aqui agora a gente vai entender algo que Jesus mesmo está falando.
E o que Jesus fala não precisa de muita explicação. Os discípulos estavam tanto com o Antigo Testamento na mente, com a lei de Moisés na mente, que já foram lá. E na realidade, deixa eu dizer qual é o texto que os discípulos estão na mente. É Ezequiel 38. Vamos lá em Ezequiel 38? Que era um texto que os judeus carregavam muito. Você sabe que o Antigo Testamento era um texto que os judeus sempre estudavam. E se você ler lá, depois você lê Ezequiel 38, vai falar sobre maldição de pai sobre os filhos. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Eu queria... depois eu mando para vocês. É porque eu não estava com esse aqui, não. Vai dizer assim, ó. Se o filho pecar, né? E se o filho matar? Se o pai matar, os filhos vão receber essa maldição, né? E você vai perceber que Jesus vai dar uma resposta linda. Olha, não foi nem o pai nem a mãe, nem foi ele. Mas foi para que a obra do Senhor se concluísse na vida dele. Porque tem coisas, meus irmãos, que a gente não entende, né? Que acontece na vida de uma criança, acontece na vida de fulano. Meu Deus, como é que fulano morreu? Senhor, porque tem coisas que a gente não entende. A Bíblia diz que tem coisas que eu e você a gente não vai entender. Só podemos entender aquilo que foi revelado. O que não foi revelado nós não entendemos. Mas eu quero dizer como está na mente dos judeus, nos discípulos, na nossa mente, que as coisas ruins acontecem por causa de pecado. Sim, muitas das maldições é consequência. Não sei se você assistiu a nossa live de ontem e nós estudamos sobre bastardia. Bastardia é exatamente isso, é realmente pecado dos pais, de imoralidade, que vai passando de uma geração a outra, que nós chamamos de maldição. Agora, existe maldição que ela só é quebrada, não é com oração, é com a obediência. E aí entra a palavra que eu quero deixar de Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 e 14. Abre aí para você ver. Essa palavra vem abrir a minha mente e a sua nesta noite. Gálatas 3, versículo 13 e 14, que vai dizer assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando ele mesmo, aleluia, se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Obrigado, filho Bruno. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse para nós que somos gentios, para recebermos a promessa do Espírito mediante a nossa fé. Outro texto que eu gosto muito é esse aqui, Lucas 6, 27 e 28. Mas eu vos digo, para vocês que estão me ouvindo, amem seus inimigos e façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoe os que lhe amaldiçoam e orem por aqueles que maltratam vocês. Nossa, agora aqui, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, está ensinando para mim e para você que a gente não devolve o mal com o mal. Se manhã me amaldiçoou e se eu não vivo uma vida errada, essa maldição não pega em mim. Consegue entender o que eu quero te explicar nessa noite? A maldição, ela só pega exatamente como o texto que nós lemos de Provérbios 26:2, que é o texto dessa live dessa noite, da escola de oração. Se ela não encontrar causa, ela não pode repousar na minha vida. Exemplo. A mãe disse: você vai ser uma prostituta. Você não vai dar para que preste. O povo diz no dito popular que praga de mãe pega. Tu já ouviu falar sobre isso? Por que esse dito popular? Eu quero pensar que esse dito popular pode ter se baseado porque mãe e pai é a autoridade sobre os filhos, no reino espiritual e no reino físico. Há uma autoridade delegada por pai e mãe. Então, quando eu abro a minha boca para amaldiçoar o meu filho, a minha filha, eu dou liberdade para demônios trabalhar na vida dos meus filhos. Entende? Mas os demônios só vai conseguir trabalhar na vida dos meus filhos, vamos dizer que eu sou a filha que recebi a maldição da minha mãe, se encontrar a brecha. Exemplo, eu tenho uma tendência para promiscuidade, para prostituição, para o erro.
Mas eu tenho aquilo na mente, minha mãe disse sobre isso, eu não quero ser isso. Entende? E você vai trabalhar em cima daquilo que é correto, viver em cima daquilo que é correto. Então, meu irmão, minha irmã, a maldição não pode repousar sobre sua vida. Porque a maldição, se ela não encontra uma causa, um motivo para ela repousar, ela vai ter que voar, meu irmão. Igual a andorinha voa, igual a passarinho voa. Vai ter que cair fora e não repousar sobre a sua vida. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Ou de repente foi um colega de trabalho, ou de repente foi alguém que disse, que, sei lá, jogou uma praga. Só vai pegar se você der a brecha, o motivo. E deixa eu te dizer, a palavra de Deus nos diz em Isaías 53, ele levou sobre si todas as minhas maldições. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras eu sou curada hoje. Não pode prevalecer. Minha mãe pode jogar praga na minha vida hoje. Se eu não der brecha, se eu não maldigo da minha mãe, se eu não vivo o que minha mãe está dizendo, não cai. Marido, filho, vizinho, pastor, líder espiritual. Eu conheço uma pessoa que viveu 20 anos achando que a vida financeira dele era amarrada por causa do pastor que jogou uma praga nele. E por que a praga do pastor caiu sobre a vida desse meu amigo? Porque ele acreditou. E é a fé que move. Ele fortaleceu a palavra maldita. Entende? Se uma pessoa hoje vir jogar uma praga pra cima da minha vida, meu irmão, eu tenho que estar na brecha pra eu poder dizer. É igual macumba. Se ela trabalha o feito espiritual, né? Hoje uma pessoa me ligou, pastora, ore pro meu marido que tá bebendo muito, caiu de novo. Servo de Deus, conhece a palavra e sempre caindo na primeira e na segunda e não se arrepende. E aí tá o segredo. Qual é a oração? Qual é a oração que pode quebrar o mal em ação na minha vida? É a oração do arrependimento. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Diz, se eu confessar o meu pecado, ele é fiel, ele é justo para me perdoar e ainda mais, me purificar de todo pecado. Oh, aleluia! Eu quero te dizer, exatamente, Luciene, a pastora Lu está dizendo aí que Jabes, na 1 Crônicas 4, 9, rejeitou. O rejeitar é isso, pastora Lu. Isso. Mamãe disse que eu ia dar para o que não presta. Mãe ia repetir, você é burra, você é burra, você é burra. Corri atrás para estudar, corri atrás para fazer faculdade para não prevalecer. Eu sou inteligente, pai. E não repousou. Consegue entender o que eu estou te dizendo? A questão não tá... Não existe a oração forte. Existe a oração com fé. Ela é forte. Qual é a oração que pode quebrar uma maldição lançada contra a minha vida? É quando eu me arrependo do mal que eu fiz. Agora, se eu não fiz o mal, maldição sem causa não encontra repouso sobre a minha vida e nem sobre a tua, meu irmão, minha irmã. Se tua mãe lançou alguma praga contra a tua vida e você não anda nessa brecha, nesse pecado, não vai prevalecer. E você tem autoridade sim, está repreendido e anulado, sem força sobre a minha vida. Entende? Nenhum mal te sucederá. O texto está dizendo aqui, olha bem que coisa linda, que Deus, Provérbios 3:33, grava esse texto aí, pelo amor de Jesus Cristo, que a maldição só vem sobre a casa do ímpio. Quem é o ímpio? Comete coisa errada, com consciência, por maldade. Sabe que tá errado e fica praticando. Eu já tive experiência dessa. Deixa eu te dizer qual é. E aqui agora eu vou te dizer uma coisa que tu vai ficar aberrada. Aberrada. Mas não tem problema não, que o Espírito Santo te fale aí. Eu estava certa feita numa situação que a pessoa causou um mal pra mim. E aí ela foi procurar o pastor na época. Meu pastor Jadson. Pastor Jadson, o senhor não sabe. Nice está caindo na lábia de fulano. Fala lá no nome do irmão. Eu hoje até conto isso porque até eles dois sabem nesse pepino. O cara tinha olho verde, solteiro, e ele estava chegando na igreja, ajudando ele. Olha o que ela usou.
ele tinha engravidado uma menina, só que os dois não deram certo. E ele veio me pedir ajuda. Eu não encobri o pecado dele, mas se ele pedir ajuda, eu estava ali. Se ele se arrependeu, tal, o processo dele. E aí ela foi dizer, pastor Jades, que eu estava encantada pelos olhos verdes do irmão. E que eu estava coiteando o erro. Eu vou contar assim, porque a história foi comigo. Só não vou contar o nome dos irmãos, porque eu não sei se eles me permitem contar isso. Nesse sentido do nome deles, né? Mas a minha parte eu posso contar. E aí, pastor Jades fez Nice, eu conheço a mulher de Deus que você é. Vá lá e ore com ela. Converse com ela. Eu fiz, eu vou, pastor. O senhor me permite? Pastor, me permite. Chamei 2 irmãos, não é assim que a Bíblia diz em Lucas 18? Mateus 18? Chamei 2 testemunhas, Eduardo e Nélio, que eram pessoas que andavam comigo, conheciam a minha índole. Cheguei na casa da irmã, bati na porta. Na hora que ela me viu, ela ficou branca, que de negra ficou branca, do susto que tomou. Não imaginou eu chegar lá. Fiz, minha irmã fulana, é o seguinte, pastor Jadson, que graça e glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meu pastor nos ensinou isso, preto no branco. Se vai me contar e não vai dizer nome, nem me conte que é fofoca. Mas se pode chegar e perguntar pra você na sua cara, então me diga. Até hoje eu faço isso com as minhas ovelhas. Vai me falar, eu posso falar que você me disse? Não, então não me diga. Nem venha. E aí eu fui lá, minha nega ficou branca. Aí cheguei lá, eu fiz, minha irmã, meu pastor disse, pastor Jades me contou que você teve lá, que falou isso. E eu aqui vim perguntar pra irmã, não entendi, irmã. Você anda na minha casa, você conhece meu marido, você conhece a minha vida. Eu não entendi o que foi que a irmã quis dizer. Eu vim aqui pra irmã tirar da minha cabeça o que eu tô pensando contra a irmã. É isso mesmo. Aí começou, se alterou. Eu nessa... Só que eu não sou assim, calma não, viu? Foi o Espírito Santo, que eu não sou boa não. Fiz, irmã, é o seguinte. Já que a irmã tá dizendo isso, deixa eu te falar uma coisa. Se em algum momento eu fiquei encantada pelos olhos verdes e defendi o erro do irmão fulano, eu quero que todo o mal venha sobre a minha vida e Deus te honre por causa do que você está falando. Agora, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa, filha. Se eu não cair nos olhos verdes do irmão e não encobrir o erro, eu quero que toda maldição venha sobre sua vida para você nunca mais falar mal de uma mulher de Deus. E Deus me honre. É isso mesmo? Eu olhei pra cara do meu irmão, vocês são testemunhas, amém? Pronto, saí da casa. Vaso. Passou 7 dias. Foi um pepino. A Bíblia diz que é com a mesma medida a bênção, recalcada, sacudida e transbordante. A maldição também vem na mesma medida. Porque do mesmo peso que você julga, a Bíblia diz isso, e isso é princípio, Deus não anula por causa de mim e de você. Da mesma forma que você julga alguém com o mesmo peso que você julgou, você também será julgado, com o mesmo peso. O que aconteceu? Qual foi a área que ela quis denegrir? Da minha moral, meu casamento. Já pensou se o marido sabe? Na época era cena, meu marido. Já pensou se meu marido sabe? Uma miséria dessa, que pepino ia dar? Aí o que aconteceu? Passou-se 7 dias. Ela pegou o marido com a amante. O marido dela caiu encantado pelos olhos verdes de uma mulher dura. Olha como é. O marido dela saiu de casa. A Caixa Econômica tomou a casa dela depois de anos de pepino. 7 dias depois ela me procurou. Menos de 10 dias depois, ela me procurou, me pedindo perdão. Porque ela sabia que o que ela estava vivendo, ela foi convencida que ela errou contra mim, me pediu perdão. Fiz, irmã, as mesmas pessoas que você falou sobre isso, meu pastor, fulano e fulano, vá lá e desfaça. E eu vou orar por você agora. Aí eu orei e fui para casa desesperada. Gleide conhece essa história, né, Gleide? Foi do nosso tempo lá. Fui para casa preocupada. Jesus, o mal que eu lancei, não é que funcionou mesmo? Eu orei com tanta raiva na hora. Senhor, tira, Senhor. Cancela, Pai, cancela. Por que eu tô te contando essa história? Foi uma experiência muito forte para mim, que até hoje eu lembro. Isso tem, acho que uns 10 anos já. Nunca esqueci disso. Porque realmente, a maldição, se ela encontrar a causa, ela repousa. De alguém que lançou ou de algo que veio. A irmã, ela tinha mentido contra mim.
Isso mesmo, pastora Lu. Deus é o nosso juiz. E por que eu tô abrindo teus olhos? Não tô mandando você jogar praga em ninguém, não. Pelo amor de Deus, foi uma experiência muito forte pra mim, nunca mais. Porque a Bíblia diz, eu quero pegar esse texto pra te dar também. Olha o que a Bíblia diz. Tiago 3, versículo 9 e 10. Porque eu fiquei abatida depois, porque eu vi que o mal veio sobre a vida dela. Eu fiquei preocupada. Tiago 3, versículo 9 e 10. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Da mesma boca que procede bênção, não pode sair maldição. Meus irmãos, não hajam assim. Tiago disse isso, capítulo 3, versículo 9 e 10. Outro texto que diz assim, Romanos 12, 14. Abençoe aqueles que os perseguem e abençoe e não amaldiçoe. Na realidade, eu creio que aí foi um juízo de Deus. Entende? Você que não está no erro, você que não está fazendo errado, você tem que ficar com a sua mente tranquila. E qual é a oração que quebra a maldição? Só do arrependimento. Se você fez errado, e posso dizer, Deus restaurou a vida dela. Esqueci de contar essa parte. Deus restaurou o casamento dela. Agora foi um processo. Porque toda desobediência traz uma consequência. Entende? Então eu quero te ensinar hoje, na escola de oração, que a única oração que pode quebrar uma maldição é a do arrependimento. Ontem, se você não assistiu, assista. Nós fizemos uma live, tá lá no YouTube, sobre bastardia. Filhos que foram gerados fora de um casamento, que recebem a maldição. Isso é bíblico, tá em Deuteronômio 23, versículo 2. Depois você lê, não posso falar agora porque aqui já é outra live. Mas tá tudo explicadinho lá. E o interessante é que a gente vê que realmente acontece. Mas se você não der a brecha e você fazer a oração de arrependimento pela sua vida e arrependimento pelos seus pais, porque a Bíblia diz que o tempo da ignorância Deus nos perdoa. Isso é top, né? Deus só não perdoa o pecado que é feito com consciência e que não há arrependimento. Mas, ainda que tenha sido feito com consciência, se houve arrependimento e deixar, a Bíblia diz que se você deixar o pecado e se arrepender, você vai alcançar misericórdia de Deus, que é o favor que nós não merecemos, mas que Ele concede. Então eu quero te ensinar hoje. Não existe oração forte. Existe a oração de arrependimento, existe a oração de fé, que feita sobre uma maldição realmente quebra. A do arrependimento. Isso. Se houve arrependimento da sua parte de algo que você fez que trouxe uma maldição, a Bíblia diz que toda vez que Israel pecava, mas que Israel se arrependia, Deus vinha com a sua misericórdia. Várias vezes Deus mandou uma praga sobre uma nação por causa da sua desobediência e Deus anulou a maldição porque o povo decidiu obedecer. Se você ler Oséias 6, é um texto que todo mundo lê esse versículo achando que é a parte boa do negócio, mas não é não. Oséias 6, veio aqui na minha mente agora esse texto, não estava na minha programação não. Diz assim, vinde, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele vai nos sarar. Essa oração é feita pelo povo, mas Deus diz assim, essa oração vocês estão fazendo de boca, mas o coração de vocês estão longe de mim. A maldição vai continuar. Aí o texto diz que Deus diz assim, olha, eu estou aqui sentado no meu trono esperando vocês voltarem, arrependidos. E aí no último capítulo de Oséias 13, depois você dá uma lidinha, aí o povo vem, arrependido, e Deus cancela a maldição, muda a história daquele povo porque houve arrependimento. Então esse texto, vinde, voltemos ao Senhor porque Ele nos despedaçou e vai nos sarar. O povo não estava falando de coração, estava falando de boca. E você sabe que a Deus a gente não engana. A gente engana as pessoas, mas a Deus ninguém engana, diz a palavra. E Deus perdoou aquele povo só no capítulo 13. Depois você vai lá. E no capítulo 13, sim, o povo vai arrependido. Então qual é a oração que quebra a maldição? A que é feita com arrependimento e a que é feita com fé, mas acompanhada de uma mudança de atitude. Por isso que o que minha mãe fez, eu não vou pagar se não der a causa. Por isso sim, Provérbios 26, versículo que nós lemos, bora lá?
que é o tema dessa live de hoje. Pastora Dani, bem-vinda. Quando é que a gente tem outra live de novo, lindona? Aí agora sim, é o que o texto de Provérbios 26, versículo 2 diz, que a maldição não pode repousar na minha vida e na sua se ela não encontrar uma causa, um motivo. Entende? Agora, se você tá dando brecha, se você tá dando vacilo, aí o mal vem. Você já ouviu também dizer que macumba não pega em crente? Não pega mesmo não. Agora essa não é basta ser só crente, ir pra igreja, botar roupa comprida, né? E dizer que é crente. Não, tem que ter uma vida de relacionamento com Deus, de santidade e obediência. E aí eu quero fechar esse momento para você entender o que é que quebra uma maldição. O que é que anula uma maldição? A obediência. Oh, aleluia. Deuteronômio 11, 26 a 28. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, diz o Senhor, a bênção virá sobre vocês. Outro texto, Deuteronômio 30. A partir do versículo 19, vai dizer, se você... Não, eu gosto desse outro. O 19 e o 20, que diz que se vocês obedecerem, a bênção vai estar. Mas o que diz assim, vamos lá, vamos encerrar com esse texto, que eu amo. Deuteronômio 28, versículo 1. Diz aí, achou? Deuteronômio 28, versículo 1. Se vocês ouvirem a minha voz e não se somente ouvirem, vocês terem cuidado de me obedecer. Deuteronômio 28, versículo 1. E não somente vocês ouvirem a minha voz, vocês terem cuidado de obedecer as minhas palavras, diz o Senhor. E também de obedecer e de guardar os meus mandamentos. De novo, ouvir a voz de Deus, guardar a sua palavra e obedecer seus mandamentos. Isso, pastora. Muito bem, obrigado, pastorona. A Bíblia diz que as bênçãos vão correr atrás de você. Não é você que vai correr atrás da bênção. Então, o que é a obediência atrás? Bênção sobre a minha vida. Agora, o texto também vai dizer, lá a partir, o mesmo capítulo 28, a partir do versículo 15, daí em diante, vai dizer, olha, mas se vocês não ouvirem minha voz, se vocês não tiverem o cuidado de guardar as minhas palavras e os meus mandamentos, as maldições vão vir sobre vocês. E aí começa a dizer, em várias áreas. Área de saúde, de finanças, de todas as áreas aí. Então, o que é que eu e você precisa entender nessa noite? Pra gente fechar essa aula de hoje da escola de oração. A oração, a única oração que quebra a maldição é a oração de arrependimento. Ou da minha parte que eu pratiquei, ou eu intercedendo por alguém que não tem consciência do que fez. Fechou? É por isso que tem pessoas que às vezes não entendem o que nós lemos aqui, de Evangelho de João 9, que Jesus disse, ei, não foi ele que pecou e nem foram os pais deles que pecaram, para que ele tivesse nascido cego. Na realidade, isso aí é porque ele vai conhecer a obra de Deus, a manifestação do poder de Deus na vida dele. Tem muitas coisas que acontecem na minha vida e na sua, que Deus permite para que eu e você experimente da glória dele em nossas vidas. Mas se é maldição lançada sobre nós, que nós não demos motivo para isso, ô B, não cai não. Não cai não. Agora, por exemplo, ontem nós falamos sobre isso, a bastardia. Foi uma imoralidade do meu pai e da minha mãe, né? Na área da sexualidade. Houve relacionamento sexual antes do casamento e me geraram fora do casamento. Qual é o mal que vem sobre mim como filha, fruto dessa prostituição? Eu hoje sei que eu vou ter alguns sintomas, são 2 sintomas. Na sexualidade eu preciso vigiar, porque todo bastardo gera bastardo, todo prostituto gera prostituto, então eu vou vigiar, eu tenho uma tendência, mas eu não preciso ser. Fechou? E também na área emocional, de sentir rejeição, inferioridade. Eu trabalho isso na minha vida até hoje. Entende? Então a maldição, se ela não encontrar uma causa, uma brecha, não cai não. O que é que eu e você precisa entender? Exatamente o que está aí. Em Deuteronômio 11, em Deuteronômio 28, em Deuteronômio 30.
que maldição é consequência da minha desobediência. Minha filha não vai pagar por isso, não. E aí, no Novo Testamento, no tempo da graça, porque no tempo do Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente, mas agora no Novo Testamento, nós já entendemos, em Gálatas 3, que Jesus já levou no madeiro toda a maldição que estava sobre a minha vida. Então, se vinha alguma maldição nesse tempo de agora, é porque eu não me arrependi. Agora, se eu dou brecha, se eu continuo praticando o erro, a Bíblia vai dizer, a maldição só vem sobre a casa dos ímpios. Quem são os ímpios? Não é quem não é crente, não é quem não tem religião, não é quem não é católico, nada de religião, não tem nada a ver. Tem a ver com a obediência a Deus. O que é ímpio, uma pessoa ímpia, ela não quer. Muito bem, Daniel, o véu do templo se rasgou. Agora seja digno, seja digna desse perdão que Jesus carregou na cruz. Entende? Porque Jesus não é amuleto de sorte para ninguém, não. A cruz só tem poder sobre a vida daqueles que creem e obedecem. Não adianta somente eu saber que Jesus morreu na cruz. Isso não é suficiente. Só saber não quer dizer nada. O que muda a minha vida, o que muda a tua vida, é eu saber que ele morreu na cruz e tomar posse do que ele fez na cruz. Quando eu digo que ele é o meu Senhor e o Salvador da minha alma, aí sim, todas as maldições sobre a minha vida são quebradas. Fechou? Então, se minha mãe lançou a maldição, se o meu pai lançou a maldição sobre a minha vida e eu não dei brecha, maldição sem causa não repousa sobre a minha vida. Nem de mãe, nem de pai, de ninguém. De ninguém, de um ex-líder, na falta da sua sabedoria, no momento da fúria, lançou. Agora, se o meu líder falou algo, fez algo, e eu dei brecha, infelizmente vai cair sim. Cai. O que é que eu preciso para cancelar uma maldição? A oração do arrependimento. É a única. E oração com fé. Crendo no que eu estou falando com Deus. Senhor, eu me arrependo de ter falado aquilo. Já tive uma experiência de uma ovelha que me perseguiu terrivelmente. E eu olhei dentro dos olhos dele e falei, meu irmão, em nome de Jesus, pare de me perseguir. Todos que perseguem profetas recebem maldição na vida. Até quando você vê assim? Ele fez o que não entendeu, de zombaria, pá. Mas na hora, eu, profeta, eu disse pra ele que é bíblico. Não era eu que estava lançando maldição sobre a vida dele. É bíblico. E Deus não revoga os princípios dele. A não ser a única forma. Arrependimento. Se houve arrependimento, todo o mal é quebrado. Gente, o diabo só perde a força quando você decide obedecer a Deus e a sua palavra. Não tem feitiço, não tem maldição que fique de pé. Porque ele já levou sobre si toda a maldição que estava na minha vida e na sua. A única forma de eu e você anular uma maldição é com a obediência. Exatamente. A melhor coisa é o que Marciazinha está dizendo. A melhor coisa é o arrependimento. Olha o que a Bíblia diz. Esse é um texto que eu decorei desde que eu me converti. Primeira carta de João 1,9. Se eu pecar e me arrepender e eu confessar, lançar para fora, vomitar, ele é fiel, ele é justo para me perdoar e não somente me perdoar, me purificar. O que é purificação? Limpeza, não deixa resíduo. Ei, já não há mais condenação para quem está aliançado em Cristo Jesus. Fechou? Então hoje eu quero trazer essa tranquilidade e essa paz para você, mas também essa dica. Se tu errou, vai lá, se arrepende. Vai lá, pede perdão. Vai lá, confessa a Deus. Se você causou dano a alguém, vá lá, peça perdão à pessoa. Derruba teu orgulho, tua estrutura de orgulho e vai lá, pede perdão. E Deus vai te perdoar. E o mal não virá. Olha o que o texto está dizendo. Não amaldiçoe seu pai e sua mãe. Cuidado. Quem não obedece pai e mãe vive pouco na terra. E eu estou falando agora para os solteiros. Porque quando a gente casa, a Bíblia diz que a gente deixa pai e mãe para se tornar um. Aí eu só preciso só honrar meu pai e minha mãe. Beleza? Mas a minha obediência agora é com o marido. E marido me amar como Jesus ama a igreja. Para não ver a maldição sobre a vida dele. Fechou? Gente, a Bíblia explica tudo. A gente precisa ler Bíblia. Porque quando você conhece a palavra,
Quando você conhece a verdade, você não fica enganado. Sabe o que está faltando na minha vida, na tua vida, na nossa geração? Conhecimento bíblico. Ouviu a pastora pregar aqui? Vai na Bíblia, ó. Seja igual aos bereanos. Porque ela está falando a verdade? Ouviu uma live, uma pregação de um pastor? Vai na Bíblia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que essa live hoje venha abrir o seu entendimento. E que você possa entender que a melhor oração para quebrar maldição na tua vida é o teu arrependimento. E aí a maldição não vai te alcançar. Que Deus te abençoe. Sexta-feira estaremos aqui com a Escola de Libertação.